Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Paz do Futebol. Hoje vamos falar sobre as regras do futebol, mas como não sou especialista em regra do futebol, especialista é árbitro, né? E não estamos falando também com pessoas totalmente da área, esse vídeo é direcionado para pais, né? Então não vamos entrar profundamente, né, nas regras, nos detalhes minuciosos. É para dar uma noção, porque sabemos que tem muitas mães, principalmente, né, mas alguns pais também, né, homem, que não conhece realmente a regra do futebol, né? Conhece algumas coisas da regra, e é importante ele conhecer a regra do esporte que o filho está fazendo. Então, a ideia é trazer os pontos importantes, práticos, né, do futebol, né? E se você tiver alguma dúvida, faça uma pergunta. Se eu souber, eu estarei respondendo. Se eu não souber, eu responderei depois, tá bom? E vai ser um prazer esse bate-papo. A ideia é que vocês saiam daqui hoje entendendo um pouco mais, né, do futebol, tá bom? Primeiramente, quero agradecer a presença aí de Luciano Pereira, um grande amigo, e de outras pessoas aí que nos acompanham. Muito obrigado. Vamos lá? Quais são as 17 regras do futebol? O futebol, ele começa falando sobre o terreno de jogo. Depois ele fala sobre a regra 2, vai falar sobre a bola. Especificações sobre a bola, como é que deve ser. Depois vai falar sobre os jogadores. Depois vai falar sobre os equipamentos que esses jogadores podem utilizar, inclusive uniformes. Depois vai falar sobre o árbitro central, que é a regra número 5, tá? Regra número 4 é sobre os equipamentos. E regra número 5 vai ser sobre o árbitro central. Regra número 6, vamos estar falando sobre os árbitros assistentes. Na regra número 7, fala-se sobre a duração da partida. A regra número 8 traz o início e reinício do jogo, quando acontece. A número 9, a bola quando está dentro do jogo e quando está fora, né? A regra número 10 fala sobre o gol, propriamente dito, o objetivo do jogo. Regra número 11 é a mais polêmica de todas, fala sobre o impedimento, né? É bem polêmico isso aí. A regra número 12 fala sobre a faltas e condutas irregulares, né, dos jogadores, da comissão técnica e pessoas envolvidas. A regra número 13 fala sobre o tiro livre direto. A regra número 14 sobre o pênalti. Número 15 sobre o arremesso lateral. Número 16 sobre tiro de meta. E número 17 sobre pontapé de canto ou escanteio. Vou começar pela regra número 1, que fala sobre o terreno de jogo. Inclusive fizemos um vídeo falando somente dessa regra 1. A gente foi para um campo, né, o Fazendão, e fizemos explicando ali, né, no campo, cada espaço lá do campo e o porquê dos espaços terem sido criados, né? Então, nós temos, falando sobre o terreno, o seguinte: um campo de futebol, a medida oficial pela FIFA é de 105 por 68 metros. Isso foi criado principalmente porque muitas equipes se beneficiavam da flexibilidade que existia antes, que era a largura poderia ter em torno de 45 até 90 graus, ou até 90 metros, e o comprimento poderia ser de 90 até 120. Então o que é que acontece? As equipes que jogavam, tinham um jogo um pouco mais verticalizado, um jogo mais direto, defesa-ataque, eles usavam, né, desse artifício, dessa flexibilidade, né, que a regra dava para se fazer campos mais estreitos, né, e mais longos, porque isso favorece quem joga desse jeito.
E as equipes que jogavam mais com controle de bola, passe, pé a pé, preferiam deixar o campo mais largo e mais curto, porque eles chegariam com mais facilidade ao gol adversário. E esse espaço lateral permitiria a circulação de bola. Então, para se ter um padrão e uma igualdade entre todos os times, esse terreno, a FIFA está fazendo um esforço para padronizar esse terreno de jogo, né? Então, todas as medidas serem padronizadas. E aí eu vou estar passando algumas medidas aqui, que é bem bacana. Uma delas é essa da dimensão do campo. A trave, ela deve ter 2,44 de altura e 7,32 de largura, tá? Isso é um padrão, vamos dizer assim, um padrão FIFA, tá? A pequena área, ela é uma medida que toma como referência a trave. Você, seguindo pela linha de fundo, você mede 5,5 metros para o lado, né? Seguindo a linha de fundo, e entra em campo perpendicular, né? 5,5 metros. Aí tem a pequena área. E para que é feita essa pequena área? Para que seja permitido, nesse local, o goleiro sair com tiro de meta, né? Colocar a bola ali e sair sem interferência de outros jogadores do time adversário. E aí dá uma distância bacana, né? O time adversário deve ficar fora, tá? Então, fora da área. Então isso aí é bem bacana. A grande área, ela é medida também com a referência da trave, 16,5 metros, né? Você conta 16,5 metros a partir da trave, no poste, para o lado, né? Seguindo a linha ali de fundo, e entra em campo também 16,5 metros. E aí você tem a grande área. E o porquê dessa grande área? Antigamente, não era permitido que se reiniciasse o jogo, o goleiro tocando a bola e um dos jogadores, né, ele pegasse a bola dentro ainda da grande área. O juiz parava, voltava o lance. Hoje, esse artifício, na verdade, os times se beneficiavam desse artifício e começaram a fazer o quê? Quando o time adversário fazia uma pressão muito grande, eles pegavam a bola dentro da área para poder parar o jogo, né? Muitos treinadores, inclusive, orientavam isso. Então, isso já foi mudado. Hoje já é permitido o toque, mesmo que seja dentro da área, tá certo? Então, não existe mais essa regra. Mas a área, ela não serve somente para isso. Mas a primeira mão, vamos dizer assim, a primeira coisa seria isso. A segunda coisa é, quando houver uma falta, essa falta for dentro da área, é marcado o pênalti, que todos conhecem, eu acredito que todos conhecem, né? E aí serve como essa referência também, ok? Se Pereira souber mais alguma função aí dessa grande área, você fala, viu, Pereirinha? Mas vamos lá. Ainda seguindo com as referências de campo, temos aquele círculozinho, né, que a gente chama de meia-lua na frente da área. Aquela meia-lua não é à toa, muita gente não entende o porquê daquela meia-lua, mas ela tem a ver com a referência da marca penal. Quando o jogador vai bater o pênalti, ele precisa que os outros jogadores tenham um afastamento dele de, no mínimo, 9,15 metros. E a marca do pênalti não tem essa distância, só tendo como referência a área, né? Então, só dizer fica fora da área não dá 9,15 metros, né? Porque essa marca penal, ela é feita a 11 metros de distância da linha lá, né? Do gol. Então, se tem 16,5, vocês vão ver que não tem, né? 9,15 metros. Então, esse círculo tem referência com isso. Dá esse distanciamento para que esse jogador que vai cobrar o pênalti, ele não tenha interferência de jogadores com menos dessa distância dele. Então, é traçado uma circunferência de 9,15 metros e se faz esse complemento, vamos falar assim, né? Esse complemento para, na hora do pênalti, favorecer quem está batendo, ok? Espero que não tenha ficado dúvida com relação a isso. Outro círculo que é bem visto assim quando a gente olha do campo é o círculo central. A função é praticamente a mesma, né?
é garantir esse afastamento na hora que você vai sair com a bola, tá? Antigamente existia uma regra que você tinha que tocar a bola sempre para o campo adversário, sempre para frente, antes de tocar para trás. A saída era para frente. Hoje em dia não tem mais essa necessidade, mas é importante esse afastamento dos atletas da equipe adversária para que a equipe que vai sair com a bola tenha um pouco mais de facilidade. Essa medida é feita através de estudos mesmo. Se notou que quando os jogadores estão mais próximos, né, com menos de 9,15 metros, ele tem mais facilidade de roubar a bola. Então, por isso que foi traçado essa distância de 9,15 metros, ok? Isso é referência, inclusive, para a falta. A barreira ela tem que ser colocada 9,15 metros de distância, para favorecer quem está cobrando a falta, ok? Então, isso é a referência que se tem no jogo de uma maneira geral, para poder facilitar essa saída de bola. Esse reinício do jogo, vamos falar assim, tá? Então, nada é por acaso, ok? A bandeirinha, né, ela é colocada ali, também do lado, e na parte da bandeirinha tem um círculozinho, um pequeno círculozinho ali, um quarto de círculo, né? Um quarto de círculo tem 1 metro, que é onde o jogador tem que colocar a bola para poder fazer a cobrança, tá bom? Então eu não vou prolongar muito com relação a essas referências mais, né? Só vou falar a última aí que eu já estava esquecendo, sobre o meio-campo. O meio-campo, a linha de meio-campo, ela não serve simplesmente para dividir campo de um time e campo do outro, tá? Ele serve também como referência para o impedimento. Por exemplo, o jogador que sai do seu campo de defesa, mesmo que ele esteja à frente dos jogadores do time adversário, ele não está em impedimento, tá? Ele pode ir tranquilo que o juiz não vai estar marcando impedimento. Agora, se ele recebe essa bola, se ele participa da jogada no campo de ataque e não tem pelo menos 2 jogadores entre ele e a linha de fundo, 2 jogadores do time adversário, aí sim ele está impedido. Lembrando que para que ele esteja considerado em impedimento, ele tem que estar participando do lance ou atrapalhar algum jogador do time adversário, tá bom? Atrapalhar a jogada de algum jogador do time adversário, ele não deixar passar, alguma coisa assim. Isso é bem importante falar. E outra coisa importante também falar é que o braço, ele não serve de referência. O restante do corpo sim, mas o braço não. Ok? Então, quando a gente vê o juiz, o bandeirinha tá ali olhando, se tiver só o braço na frente, ele não marca. Se tiver o corpo, alguma parte do corpo, outra parte do corpo, sim. Ok? Isso é bem bacana também. E outra coisa importante de falar do impedimento é que o impedimento, ele tem que ser analisado na hora do passe do jogador, tá? Do outro jogador. Se eu vou correndo para receber a bola na frente. Se o jogador que tocar para mim, na hora que esse jogador toca para mim, aí sim eu tenho que estar com 2 jogadores entre a linha de fundo e onde eu estou, ok? E esses 2 jogadores, um pode ser o goleiro, beleza? Serve como referência, mas não somente o goleiro. Se tiver um lance que o goleiro saiu, tá? E não conseguiu voltar, tem que ter pelo menos 2 jogadores da outra equipe, beleza? Uma outra coisa importante de falar também é que a bola, ela, para que seja considerada impedimento, a bola ela tem que ser passada para frente. Se ela for passada para trás da linha dela, não é considerado impedimento, ok? Isso aí é um outro ponto também importante falar sobre o impedimento. Eu acabei pulando para a regra 11 por conta das referências de campo, tá? Mas é assim mesmo que eu quero que vocês compreendam, de uma maneira prática. Por isso que eu não estou me prendendo regra por regra, senão fica mais complicado do entendimento, ok? Vamos lá, falando sobre a bola. A bola, ela precisa ser, lógico, né, até redundante falar isso, mas ser esférica, tá?
Mas não pode ser de um material muito flexível, tem que ser de material rígido. Já tivemos bola de couro, hoje em dia a maioria é de plástico, tá? Mas é um plástico apropriado, durável, né? E que não fique tão, vamos dizer assim, seco, né? É um plástico mais macio, né? Para não doer tanto, né? Quando o jogador chuta, quando recebe uma bolada, né? Hoje a tecnologia tem avançado muito. Ela precisa ter entre 68 e 70 centímetros de diâmetro, ok? Ela precisa ter um peso de 410 até 450 gramas. Isso falando de uma bola oficial, tá? Quando a gente vai para a realidade de divisão de base ou escola de futebol, mais escola de futebol, divisão de base tem pouco, porque hoje em dia as divisões de base estão pegando mais a partir de 14 anos e já usa a bola oficial, número 5. Mas a gente tem algumas medidas de bola apropriadas para idades menores, tá? Eu não sei ao certo falar aqui, eu posso estar falando em outro momento, caso alguém queira saber, mas eu sei o número. Nós temos a bola menor, que é a bola número 3, tá? Que é indicada para idades menores, 6, 7, 8 anos. Temos a bola número 4, que normalmente é utilizada 9, 10, 11 anos. Algumas pessoas, alguns profissionais usam com até 12 anos, 13 anos, tá? E tem a bola número 5, que é uma bola já no tamanho que é utilizada oficialmente. Beleza? Isso é o que eu podia estar falando de bola e é o suficiente para você que está escutando. Com relação aos jogadores, que é a regra número 3, a partida ela só pode ser dada início, só pode acontecer a partida se tiver os dois times com pelo menos 7 jogadores em campo. Se tiver menos do que isso, contando com o goleiro, não é permitido que o jogo continue. Pode acontecer a situação também o seguinte: o jogo começar e os jogadores serem expulsos, né, ou machucarem e não ter ninguém para substituir, o jogo tem que ser interrompido se tiver menos de 7 jogadores em campo, ok? Não pode, não é permitido. A quantidade de jogadores no banco de reservas é muito relativa. Antigamente só era permitido 6 jogadores no banco de reserva. Hoje em dia, muitas competições permitem mais quantidades, e aí varia de competição a competição, né? A gente tem que olhar a regra da competição para estar determinando isso. Mas a ideia é que tenha jogador suficiente para que, na hora de uma necessidade de substituição, se faça essa substituição, seja por lesão, ou por cansaço, ou qualquer outro motivo, ok? Falando ainda sobre isso, é bom já ir fazer um link. O futebol ele não permite, na verdade, a agressão, né? Então toda agressão que é feita por parte de qualquer membro de comissão técnica, por qualquer jogador, seja ela verbal ou física, ela precisa ser coibida, precisa se ter uma advertência, precisa se ter cartão, tá? E esse cartão pode ser dado, inclusive, fora do campo de jogo, antes da partida até, tá? Antigamente só era dentro de campo, hoje não, hoje até no vestiário você pode chegar e tá dando, o árbitro pode dar o cartão, né, até vermelho, tá? E até para a comissão técnica. E isso é bem bacana, porque isso inibe justamente esses atos, né, de indisciplina, né? E isso não é legal, isso acaba manchando o futebol. Então, essas mudanças são muito importantes que aconteceram e foram necessárias. E por que eu falei disso aí? Porque eu estava falando sobre jogadores em campo. Então, se um jogador, numa partida, o jogador for expulso, o time não pode repor esse jogador, tá? Ele tem que jogar com um a menos. E aí você já deve ter acompanhado algumas partidas nesse formato, tá? O time jogando com 10 jogadores em campo, 9 jogadores em campo, não pode. Ok? Então, por isso que eu estou falando. O cartão amarelo, toda vez que tiver uma jogada um pouco mais dura,
é necessário dar o cartão amarelo. E quando tiver um lance também, que a gente chama que como lance antidesportivo, né? Um lance tipo o jogador para a jogada, para que o jogador que está ali, né, o último jogador, que se passar por ele vai estar praticamente ele e o goleiro, né? Então é um lance de muito perigo, aí ele simplesmente faz a falta. Isso tem que ter realmente uma punição mais severa. E em alguns casos até aplicar o cartão vermelho, tá? Mas é necessário, porque isso é uma jogada antidesportiva, ok? Então eu acabei entrando aí na questão dos cartões, né, amarelo e vermelho, que tem a ver com faltas, né? E é bem bacana isso. O outro ponto para falar também sobre a questão dos jogadores é a questão de uniforme. Todo jogador ele tem que entrar com uniforme completo em jogo. O que é considerado uniforme completo? Chuteira adequada, certo? Em boas condições, meião, caneleira, tá? Faz parte do uniforme, de equipamento de segurança, short, calção, né? Camisa, ok? E hoje tem uma regra por conta desses shorts térmicos que usam, né, por baixo do calção. Tem mais essa regra também, e a camisa também longa, né, que muitas vezes utilizam por baixo da camisa oficial do time. Então, se tem uma regra também que essas camisas, tanto esse calção térmico como a camisa, deve ter a mesma cor, né, do padrão que está utilizando. Ok? Se o padrão for verde, tem que ter, esse short tem que ser verde. Se for preto, esse short tem que ser preto. Ok? Um cuidado que tem que se ter também é que o padrão do goleiro e dos jogadores de linha tem que ser diferente, para não atrapalhar, para facilitar essa identificação de quem é o goleiro da equipe. E o uniforme das duas equipes também tem que ser diferente, nas cores não podem estar ali próximas, para evitar também confusão na marcação, né, de uma falta, até no cartão amarelo, né, caiu aqui um pouquinho. Então é muito importante, né, o uniforme ser diferente. Também a arbitragem, ela deve também estar com um uniforme diferente, né, tem que estar diferente, tanto de uma equipe como outra. Normalmente, né, só por curiosidade, normalmente os árbitros, eles levam mais de uniforme para o jogo. Eles levam mais de uniforme, eles levam 2 uniformes, pelo menos, alguns às vezes levam até 3. Normalmente é preto, azul ou amarelo, vocês devem ver aí, mas tem também verde, né? Muitas vezes eles usam essa cor, mas é para isso, para na hora, se houver alguma coincidência, né, de as equipes jogarem com uniformes próximos à cor, eles trocam, tá certo? Isso acho que é o suficiente para falar dessa questão de uniforme de equipamento, né? Faltou só eu falar o seguinte, os equipamentos, hoje são utilizados vários equipamentos para monitorar, né? GPS, frequencímetro, esses equipamentos são permitidos, portanto que não ofereçam risco para os jogadores, tá? Agora, alguns acessórios, são necessários retirar, né? Aliança, brinco, corrente, porque isso oferece risco, tá bom? Então não é permitido. Beleza? Pronto, eu acho que ficou claro. Diogo Gonçalves, tudo bem, Diogo? Diogo, daqui a pouquinho eu posso estar respondendo, tá? Mas procure fazer pergunta aí, eu agradeço a você sua participação. Procura fazer pergunta relacionada ao tema que a gente está falando. Hoje é sobre regras do futebol, tá bom? E aí, mas eu posso estar te respondendo, sobrando um tempinho, sem problema, tá bom, amigo? Guarda só um pouquinho aí, ok? Eu posso estar te respondendo sim. Continuando aqui, na prática das regras, né? E o porquê, vamos falar sobre a questão do árbitro, né? O árbitro central, ele é o grande responsável pelo controle do jogo. É ele que tem que aplicar as regras do jogo, tá?
E todos os outros assistentes, normalmente tem mais 3 assistentes, os bandeirinhas, um em cada lado, né, em lados opostos no campo, e tem o quarto árbitro, que fica ali fazendo o controle de quem vai entrar, quem vai sair, né, e outras, o controle também ali do banco de reserva, se tiver algum comportamento inadequado, ele vai lá chamar atenção, tá? Isso o quarto árbitro faz. A área do técnico, né, ele cobra ali que o técnico fique na sua área, isso tudo é a função do quarto árbitro. Os bandeirinhas, eles são responsáveis pelo impedimento, né, para verificar a bola se saiu totalmente, né, no lado em que ele se encontra, e também sinalizar ao árbitro alguma infração, alguma falta, alguma coisa que houver, eles vão estar ali ajudando. Beleza? Essa é a função dos árbitros assistentes. Hoje é utilizado, eu não vou aprofundar nisso até porque eu não conheço muito a regra do VAR 100%, tá? Eu posso estar trazendo em outro momento, mas hoje eu não vou estar abordando isso. É bem polêmico também, mas o VAR também, apesar dele ver tudo, ele tem que estar submetido ao árbitro. Se o árbitro ele não quiser acatar a decisão do VAR, ele não acata, porque a autoridade maior é do árbitro central, ok? Mas é bem complicado, porque depois ele pode receber um processo por conta de alguma marcação errada que ele teve, por isso que ele respeita normalmente a visão, principalmente do VAR que está olhando em outros ângulos ali do lance, tá? Mas o árbitro central é ele que é o manda-chuva, vamos falar assim, da partida, ok? Então já falamos da regra 5 à regra 6, que são os árbitros. Duração da partida. Uma partida de futebol oficial, ela dura 90 minutos, dividida em 2 tempos de 45. Porém, todo árbitro ele deve dar pelo menos de 2 a 4 minutos. É uma média boa, né, de acréscimo, por conta das interrupções, por substituição, outras situações que acontecem dentro do campo. Esse tempo não é fixo, ele pode ser um pouquinho menor, se o árbitro achar que deve ser, e pode ser também maior, tá? Até é o árbitro que vai decidir isso aí, beleza? E isso é justamente para compensar o tempo que a partida ficou parada, beleza? Em algumas partidas que é necessário ter uma decisão ali do vencedor, a gente tem um acréscimo aí, né? Muitos já devem ter ouvido falar da prorrogação. Essa prorrogação são 30 minutos a mais dividido em 2 tempos. Ok? Tem uma variação aí, tem prorrogação que basta fazer, a equipe fez o primeiro gol, já acaba, né? Até a equipe fazer o primeiro gol, quem fizer primeiro gol acaba. O jogo é decidido. Porém, hoje, isso não é mais utilizado praticamente em competição nenhuma. Normalmente acontece realmente os 30 minutos até sair um vencedor, né? Se não decidir na prorrogação, vai para a cobrança de pênalti. Normalmente é cobrado 5 pênaltis de cada equipe. Tem partidas, tem campeonatos que na sua regra coloca como, em caso de empate, direto para pênaltis. Tá? Não tem prorrogação. É muito comum e está sendo cada vez mais comum isso aí, por conta do tempo, né, da televisão também, né, que influencia. Tá? E é isso, gente. Eu estou falando bem prático, tá? Bem no dia a dia, porque eu estou falando para pessoas que não são especialistas nessa área de arbitragem, ok? Então eu só quero que vocês tenham entendimento do porquê das regras e quais são as regras do futebol, ok? Acompanha aí. O início e reinício de jogo. A bola, ela para sair, está fora de jogo, ela precisa tem uma pergunta aqui rapidinho antes de eu entrar nisso aí. Dê um exemplo e diga a partir de que hora é isso. A partir de que hora começa o jogo, tipo de intervalo, ou mesmo antes de começar. Não entendi muito bem. Deixa eu ver se eu entendi. No intervalo. Não entendi muito bem, tá certo? Mas vamos lá.
Não sei se está falando da cobrança de pênalti, é no final, tá? Prorrogação também no final. Um intervalo entre uma... Tá falando sobre intervalo. O intervalo entre um tempo e outro é de 15 minutos no máximo, tá certo? De uma partida. Não deve ultrapassar isso aí. Beleza? Esclareça aí, Sheila, o que seria isso aí. Ah, tem alguma coisa aqui, peraí. O árbitro principal pode marcar falta mesmo no vestiário. Não. Não é marcar, entendi agora a sua pergunta. Não é marcar falta no vestiário. Ele pode dar cartão amarelo ou até cartão vermelho, mesmo antes de começar a partida, no intervalo ou após a partida, tá? É por conta de agressão verbal, muitas vezes, tá? Ou alguma atitude que ele tiver. Um exemplo, um jogador finalizou a partida e deu um soco em outro jogador, um exemplo, tá? E aí ele vai pro vestiário, ele chega e vai pro vestiário. O árbitro às vezes nem viu, mas o assistente viu. O assistente ele pega, comunica ao árbitro, o árbitro vai lá, apresenta o cartão mesmo dentro do vestiário ao jogador, certo? Aí ele vai decidir se é o cartão amarelo ou vermelho. Mas normalmente nesse caso aí de agressão é vermelho, tá? Então ele dá o cartão vermelho e esse jogador vai cumprir essa partida de suspensão, mesmo com o jogo terminado. Ok? Pronto. Vamos sim, Jorginho. Vamos marcar, viu? Vamos marcar para falar disso aí lá no Verdade em Pauta. Canal maravilhoso aí de meu amigo Jorge. Beleza, gente? Espero ter esclarecido aí, Sheila. E é isso, gente. Então, falando sobre bola fora de jogo. A bola vai estar em jogo, né? Começou, o juiz apitou ali, bola em jogo. Até ela sair completamente de uma das linhas, seja a linha lateral, seja a linha de fundo, ela precisa sair completamente. Muita gente tem dúvida nisso, não saiu. Saiu. Não, para a bola ter saído, ela tem que sair completamente da linha. A linha tem em torno de 12 centímetros, né? Igual a trave, de espessura. A bola precisa passar todos esses 12 centímetros. A última partezinha ali ela tem que passar, ok? E aí, se a bola saiu pela linha lateral, é cobrado o lateral. Como é que é pela regra? Como é que deve ser esse lateral? Esse lateral, o jogador tem que estar virado para o campo, tá? Ele não pode virar totalmente de lado, ele tem que estar virado de frente para o campo. Ele não pode suspender nenhum dos dois pés. Ele não pode estar pisando dentro do campo, tá? Ele não pode arremessar a bola de uma mão só, não pode. Ele tem que arremessar com as duas mãos e a mão precisa, e o arremesso tem que sair de cima da cabeça, tá? Tem que sair de cima da cabeça, ele não pode jogar a bola aqui na frente, beleza? Para que isso fique claro, se não é marcado reversão, a bola passa para a equipe adversária. Se essa bola sair na linha de fundo, se o último toque foi dado pela equipe que estava defendendo, é marcado escanteio, a ser cobrado no lado onde a bola saiu. Se for do lado direito do gol, é lá nesse lado. Se for no esquerdo, nesse lado. Caso o escanteio tem que ser cobrado com os pés, é bom ressaltar. Enquanto os laterais são cobrados com a mão, o escanteio tem que ser cobrado com os pés. Caso o último toque tenha sido da equipe que está atacando, é marcado a saída de bola, a bola recomeça como tiro de meta. Um ponto importante que eu quero falar, tanto da cobrança de tiro de meta como de lateral, que eu falei, e de escanteio. Não existe impedimento nem para cobrança de lateral, nem para escanteio, nem para tiro de meta. Fique claro isso. Teve até um lance, né, de um gol do Uruguai, eu acho que foi na Copa do Mundo, se eu não estiver enganado, onde aquele Soares fez um gol, foi uma polêmica grande, porque o goleiro lançou a bola direto lá no ataque, Soares ganhou a corrida e fez o gol, só que teve um pequeno desvio no jogador da equipe adversária, e aí muita gente achou que foi a participação de jogadores da mesma equipe e tal, foi uma polêmica, mas não foi.
e aí realmente não existe impedimento. O Soares estava mais avançado, porém o lance foi de tiro de meta e não tem impedimento, beleza? Então, para deixar bem claro aí essa regra. Fora isso, o que eu posso estar falando? Deixa eu ver, já falei de impedimento, gol. O gol só é válido também se a bola ultrapassar totalmente a linha, e essa linha que eu estou falando pode ser uma linha imaginária também, que pode ser pelo ar, tá? Eu não falei isso do lateral, mas é também pelo ar, tá? Se a bola passou mais alta, ultrapassou totalmente essa linha do gol, de referência ali da trave do gol, e é por isso que a trave deve ter a mesma espessura que a linha de baixo, tá? Todas as linhas do campo, para facilitar isso aí. Então, é marcado o gol a partir daí. Se a bola não passou totalmente, mesmo que ela tenha passado uma boa parte dela, não é gol, beleza? Fique claro isso aí, que é uma polêmica também no futebol isso aí. Por isso está sendo colocado câmeras nas traves e no fundo do gol para poder ajudar nessa marcação, beleza? Essas câmeras que estão sendo colocadas aí, inclusive o próprio VAR, é para facilitar esse trabalho árduo do juiz, que é bem complicado, beleza? Só quem já apitou um jogo sabe como é complicado, viu? Eu já apitei, mas não oficialmente, mas apitei, lógico, tem divisão de base, a gente muitas vezes tem jogos lá amistosos, a gente precisa apitar alguns jogos, tá? Em escola de futebol. Jorginho tá falando alguma coisa. Minha produção aqui pediu uma live sobre a prática de esportes na pandemia e uso devido de máscara. Beleza, Jorginho, podemos fazer sim, viu? Beleza, vamos fazer, Jorginho. Obrigado aí pela sugestão. Maravilha, obrigado aí pela participação, Jorginho. Vamos fazer sim. Vamos lá, então, já falamos sobre início e reinício de jogo, né? Quando é gol, o reinício de jogo é no meio de campo, beleza? Que eu não tinha falado ainda. Outra coisa que caracteriza também a bola fora de jogo, né? Não está em jogo, é quando o árbitro para. Tá? O árbitro marca alguma infração, alguma coisa também, a bola é considerada fora de jogo, beleza? Beleza, condutas irregulares. Tem um lance também que eu queria falar sobre essas condutas irregulares da regra. O goleiro, ele é o único jogador que está em campo que é permitido pegar a bola com as mãos quando o jogo está acontecendo, beleza? Que fique claro. Por que eu estou falando isso? Porque na hora do lateral a gente também pode cobrar com as mãos, jogadores de linha, né? Mas o goleiro é o único que pode pegar a bola com as mãos. Porém, ele precisa estar dentro da sua grande área para fazer isso, tá? Se ele pegar fora, é tiro livre indireto para a equipe adversária. Caso também, uma outra situação que ele é impedido de pegar a bola com as mãos é quando há recuo de bola por parte de alguém da mesma equipe dele, com os pés. Esse recuo tem que acontecer com os pés, para poder ser uma infração, tá certo? E o porquê, como eu falei, tudo tem uma lógica, né? O porquê disso? Isso tudo foi criado para que o jogo ele fosse mais dinâmico, né? Antigamente, principalmente em final de jogo, muitos jogadores pegavam, passavam a bola para o goleiro ficava ali amarrando o jogo, pegava a bola, segurava, né? E deixava o tempo passar. E isso aí é considerado uma jogada antidesportiva, né? É antidesportiva e não é permitido no futebol, tá? Então se criou essa regra, se a bola é passada com os pés, não pode o goleiro pegar com as mãos. Uma outra situação também uma outra situação também perdão, fugiu agora um pouco. Sim, uma outra situação também que é importante eu estar falando aqui é a questão, justamente tem a ver ainda com essa questão aí dessa jogada antidesportiva do time que está com a posse de bola. Então foi criado também a regra dos 6 segundos. O goleiro pegou a bola, ele tem no máximo 6 segundos para poder repor a bola, passar a bola para outro jogador, certo? Justamente para evitar
essa amarração na jogada, essa demora, né, e se favorecer do tempo, tá? Isso não é permitido no futebol. O futebol tem que ser limpo, tem que ser jogado na bola, beleza? Então tem sido criadas regras para que isso aconteça cada vez mais, tá bom? E como eu falei, o impedimento também foi criado por conta disso, para evitar aquele banheirista lá na frente, sozinho, isolado, né? E que fazia um jogo feio, ok? Beleza. Tiro livre direto é considerado toda vez que for uma infração por falta, por falta mesmo, né? O jogador não tocou na bola e tocou no adversário, então foi falta, então é marcado tiro livre direto, ok? Então, se o jogador também, uma outra situação assim que eu possa estar falando, não estou me recordando aqui, se eu lembrar eu falo, tá bom? Mas qual a diferença do tiro livre? Eu falei aqui, né? Quando recua a bola para o goleiro, é cobrado tiro livre indireto, né? Da equipe adversária. O tiro livre indireto é aquele lance que repõe a bola em jogo, mas não pode ter um chute direto para o gol, por isso que é indireto. Ele não pode ser, a bola não pode ir direto para o gol e entrar, que aí o gol não vai ser válido, tá certo? Já o tiro livre direto pode se chutar direto para o gol, que é gol, é permitido, beleza? Então a diferença é justamente essa, só para esclarecer. Então toda vez que for uma jogada antidesportiva, é marcado normalmente tiro livre indireto, beleza? Isso é importante falar. Como essa que eu falei do goleiro. O goleiro pegou a bola fora da área. Isso é considerado tiro livre indireto também, tá? Eu espero que tenha ficado claro, viu, gente? Estou me esforçando aqui para deixar bem claras as regras, tá? Pênalti. Toda vez que o jogador é derrubado dentro da área, sofre falta dentro da área, é marcado pênalti, beleza? Então há muita polêmica também com relação a isso. Às vezes o jogador cai dentro da área e muita gente acha que é pênalti. Não, a falta deve acontecer dentro da área, ou seja, na hora que o jogador acertou a perna de apoio do jogador que estava com a bola, essa perna deve estar dentro da área, beleza? Que fique claro isso aí, que muitas vezes gera polêmica, beleza? Então, eu acho que ficou bem claro isso aí. E aí, o pênalti tem algumas regras também. O goleiro, na hora do pênalti, ele não pode sair daquela linha. Mesmo vocês vendo aí, alguns lances aí acontecem de goleiro pular para frente. Isso não é permitido. O goleiro tem que estar com os dois pés em cima da linha na hora do pênalti, tá? O goleiro não pode sair antes que o jogador bata na bola. A partir que o jogador bateu na bola, o jogador chutou a bola, ele pode sair, se deslocar. Fora isso, ele só pode se deslocar em cima da linha. Beleza? Que fique claro isso aí. Outro lance também que foi mudado, antigamente era permitido, era muito comum, mas mudou, foi a questão da paradinha, né? A paradinha, o jogador ia chutar a bola, dava aquela paradinha para enganar o goleiro caía para um lado e ele chutava a bola no outro. Isso não é mais permitido, beleza? Então, se acontecer uma jogada como essa, o jogador vai tomar cartão amarelo e o lance vai ser invertido para o time adversário. Quem sofreu o pênalti, na verdade, quem fez o pênalti, na verdade, vai ficar com a posse da bola e vai cobrar o tiro livre indireto. Ok? Beleza? Tem mais alguma coisa para falar sobre pênalti? Eu acredito que não, acho que é só isso mesmo, beleza. Com relação o tiro de meta, eu já falei que tem que ser cobrado naquela pequena área, tá? Hoje não há mais a necessidade da bola sair totalmente da área, ela pode ficar dentro da área, da grande área, você pega ali. Pronto, eu acho que pronto. Gente, eu não estou vendo mais nada aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre mais algum ponto da regra de futebol aí que eu esqueci de falar,
fala aí que eu posso estar esclarecendo aqui, se eu souber, viu? Que eu não sou especialista não. Se eu souber, eu esclareço, tá bom? Então eu queria ouvir vocês agora, queria que vocês tirassem suas dúvidas, tá bom? Se ninguém tiver uma pergunta a fazer, eu vou estar aqui respondendo a pergunta do meu amigo aí, que me fez aí, sobre qual é a parte, o esquema tático que eu mais gosto, né? Acho que foi isso a pergunta dele. Fala, Ed Frank, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, viu? É isso que enriquece. Eu quero aproveitar também, falar que nós produzimos muito materiais, isso dá um trabalhão, tá? E aí no Instagram tem um link, né? Uma rede de links, né? O Linktree, que tem link do nosso YouTube, do nosso blog, do nosso podcast, certo? Do nosso canal também, se você quiser fazer parte do nosso canal do Telegram e receber várias informações aí, vai lá, se inscreve, é só clicar lá no link, tá bom? Então vai lá, gente, isso dá um trabalhão pra gente, todos os dias trabalhamos para estar trazendo informações para vocês, dá essa força aí, tá bom? Curte lá também, se inscreve no nosso canal do YouTube, tem muitos vídeos lá que vocês podem estar assistindo, bacana, tem vídeo falando sobre treinador, perfil de pai, tá? Tem link falando sobre medo, muita coisa interessante, tá bom? E vamos produzir aí vários conteúdos mais. Olha, já tem sugestão de conteúdo aí dado por Jorginho, falar sobre a questão do uso da máscara. Vamos produzir, viu, Jorginho? Esse conteúdo, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui a pergunta. A pergunta do meu amigo aqui, já que ninguém tá fazendo aí. Qual esquema tático você prefere? Linha baixa ou alta? Olha só, Diego, não sei se você tá aí ainda, tá? Mas vou responder, não tem muito a ver com essa live, mas eu vou responder rapidinho. Eu não tenho preferência por nenhum esquema tático, tá? Eu sou a favor de você utilizar o esquema tático de acordo com a sua equipe, o perfil da sua equipe, tá? A forma que ela joga melhor e de acordo também com os seus jogadores, tá? Os seus jogadores, você tem que levar em consideração isso, tem que levar em consideração a cultura do clube, né? O nível técnico dos jogadores, vários fatores aí para você definir um esquema tático, não é simples assim não, tá? Na verdade a gente fala esquema tático, mas na verdade o nome correto é sistema tático, tá? E é isso, então eu já utilizei diversos, 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, depende muito. Tá? Eu não tenho preferência não, tá bom? Eu simplesmente utilizo o que for me favorecer mais, fazer eu levar vantagem sobre o adversário. Isso é o que eu aprendi e é o que eu defendo, tá bom? Eu espero ter respondido você aí. Agora, com relação à linha alta, à linha baixa, também é relativo. Vou dar só um exemplo. Se eu tiver uma equipe, se eu estiver jogando contra uma equipe que verticaliza muito o jogo, se eu fizer marcação lá em cima, em bloco alto, eu posso tomar muita bola nas costas, e aí eu acabo correndo mais risco do que se fizer uma linha média para baixo, tá bom? Então, lógico que hoje as pesquisas mostram, inclusive, que muita gente que joga com a linha alta, marcando lá na frente, leva vantagem. Isso a gente tem que levar em consideração, mas nem sempre é isso que vai fazer a gente ganhar e levar vantagem sobre o adversário. Como eu falei, tem situações como essa, que eu tenho um time que lança muito mais bola direta pro ataque, eu não vou estar botando minha equipe lá para marcar lá na frente não, ok? É só para você entender, então também isso aí é muito relativo. Eu espero ter respondido aí, tá bom? Vamos lá! Seja bem-vindo aí, João. Gente, perguntas, estamos chegando aí ao final de mais uma live, eu gostaria de responder alguma pergunta a mais aí. Primeiramente, agradecer vocês pela presença. Muito bacana a presença de vocês. Eu espero que tenham achado bem didática a forma que eu falei das regras. Eu me esforcei pelo menos para isso. Peço perdão se não conseguir, tá bom? E se tiver alguma dúvida aí, fala aí. Beleza, Ed. Ed tá perguntando aqui, Ed Frank.
Fala sobre a posição dos pés na hora da cobrança de lateral. Ed, os pés, ele tem que estar, ele não pode estar dentro de campo, ok? Então tem que estar do lado de fora do campo. Não pode tirar os pés do chão antes da bola ser lançada. Só pode tirar o pé. Às vezes você vê um jogador, ao mesmo tempo que lança a bola, tirar o pé de trás do chão. Normal, porque ele fez uma alavanca ali para lançar a bola. Isso é permitido, mas só se ele não tirou esse pé antes, ou só se ele tirou esse pé depois do lançamento da bola. Se o juiz entender que ele, antes de lançar a bola, ele retirou o pé de apoio, ele retirou um dos pés, é marcado a reversão, entendeu? Beleza? É isso aí. É basicamente isso. Eu espero ter respondido aí. Deixa eu ver aqui. Agradecer a presença aí. Muita gente aqui conhecida. Valeu. Valeu, Matheus, seja bem-vindo, Cauã. Valeu, Jorginho, obrigado. Obrigado a todos aí pela presença. Rafa Bastos, Xande. Maravilha. Sheila, na verdade, fez uma pergunta aqui sobre uma situação em que envolve pais, né? Em estádio é bem complicado, né? Acontecer, mas de vez em quando acontece. Não pais, né, necessariamente, mas às vezes a torcida invade o campo, né? Acontece. Ou a torcida, ela tem atos de racismo, né, xingamento. Isso também não é permitido, jogar objetos dentro de campo. Isso aí também não é permitido. E se for identificado que essa pessoa pertence a uma torcida específica, esse time também pode ser penalizado, tá? Porque a torcida, ela responde pelo seu time. O time responde por sua torcida, na verdade, né? Entendeu? Então também dado penalidade também, hoje em dia, tá? Ao time por conta da atitude de sua torcida, beleza? Fique claro isso aí. Tá bom? É isso, gente. Eu agradeço a presença. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar encerrando aqui essa live, tá? E agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado. E toda semana estaremos aqui falando com vocês sobre a importância, né? A importância dos pais, né, estarem preparados para poder ajudar seus filhos a potencializarem o seu desempenho no futebol. Beleza? É esse o nosso objetivo e é para isso que estamos aqui. Um forte abraço e até a próxima!